4 de outubro do ano de 2015. Estamos na Igreja Assembleia de Deus Pentecostal, né? Ministério Resgatando Vida. Quantos estão felizes, digam amém. Amém. Livro do Êxodo, capítulo 26. Você que trouxe sua Bíblia, abra, por favor. Êxodo, capítulo 26. Eu tenho despertado a falar sobre a lei cerimonial. A lei cerimonial, irmão, a lei chamada Lei de Moisés, ela norteava a vida do Israel antigo. Senão você vai pensar que isso aqui ficou só histórico, né? No passado, Jesus era ilustrado por tudo isso que eu vou pregar aqui. E por tudo que eu também já preguei. Deus me falou para poder pregar mensagens sobre a lei cerimonial. Que a lei de Moisés era dividida em lei moral, dada por Deus, em Êxodo 20, leis civis e leis religiosas, e também tinha lei sobre a saúde. Sabia disso? Por isso que eles não comiam carne de porco, carne de camarão e certo tipo de peixe, né? E no Êxodo 26 nós vamos falar, irmão, sobre o véu do santuário. Quem já ouviu hinos que falam sobre o véu? A gente sempre fala, pra tocar no manto, na orla do manto, já viu? Tem hinos assim, né? Fala além do véu, fala Shekinah. Quem não conhece o de Damares, né? Vai derramar Shekinah, né? Então os irmãos hoje vão conhecer um pouco sobre o tabernáculo, que o tabernáculo era um templo desmontável. Por que desmontável? Porque eles não podiam fixar residência, irmão. Igual todo mundo mora por aqui, pode ficar essa igreja aqui, mas eles tinham que andar. Então eles fizeram um tipo de tenda, armavam uma tenda, aí o povo adorava a Deus, depois quando chegava o tempo, os sacerdotes tocavam as duas trombetas e eles saíam dali, né? Então, nós vamos falar da terceira parte do tabernáculo, aqui em Êxodo 26. Está em Êxodo, capítulo 26, versículo 31 até o 37. Pode ler sentado mesmo, os irmãos ficam sentados. Diz aqui, depois farás em véu azul, púrpura e carmesim, de linho fino e torcido, com querubins de obra-prima se fará. 32. E colocá-los-á sobre 4 colunas de madeira de acácia coberta de ouro, sobre colchetes serão de ouro, e seus colchetes serão de ouro, ou seja, seus ganchos, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e porás a arca do testemunho ali dentro do véu. Este véu fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. 34. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho, lugar santíssimo. 35. A mesa porás fora do véu, e o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul. Mas a mesa porás ao norte, ao lado do norte. Farás também para a porta da tenda uma cortina púrpura e carmesim e azul, de linho fino, torcido, obra do bordador. 37. E farás para esta cortina 5 colunas de madeira de acácia, e as cobrirás de ouro. Seus colchetes serão de ouro. Far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre. A igreja diga amém. Queridos, é um texto interessante. Eu não sei se os irmãos já leram, mas eu gostaria de dar uma introdução sobre o livro do Êxodo. Quem sabe o que é Êxodo? Êxodo vem da palavra hebraica shimut, e do grego êxodos, que quer dizer saída, partida, migração. Desde o Êxodo, do Gênesis até o Êxodo, passa 390 anos. Dentro do livro do Êxodo passa 430 anos, onde o povo de Israel havia passado por um tempo de escravidão. Quando o povo de Israel sai do Egito e peregrina no deserto, o restante do livro do Êxodo, do capítulo 12, por exemplo, até o 40, passa-se apenas um ano. E quem está narrando essa história é um homem chamado Moisés. Ele no capítulo 26, aliás, desde o capítulo 20 até o 31,
Moisés está no monte. Ele está recebendo orientações de Deus. Por quê? Porque Deus, irmão, quando tira o povo do Egito, ele quer colocar uma nova filosofia dentro deles. O que é filosofia? É o campo das ideias. O que o povo do Egito, o povo de Israel, quando estava no Egito, aprendeu? Amassar barro, não receber salário, sofrer muito, adorar deuses egípcios e viver de migalha. Era essa a vida deles. É igual nós. Quando a gente sai do mundo, a gente tem que aprender a Bíblia por quê? Tem que entender a mente de Deus. E os crentes têm que parar de ouvir música mundana e ver coisas do mundo, novelas e tudo, irmão. Porque filosofia é uma coisa forte. Por exemplo, você vai ver a filosofia brasileira. A gente come feijoada, a gente gosta de festa junina. Fevereiro é época do carnaval, não é isso? É isso. E outra coisa, a festa crente também, já tem carnaval de crente. Carnaval Jesus. Festa junina gospel, balada gospel. Isso está afetando a cultura. E Deus quer separar um povo para guardar a cultura de Deus. E a cultura de Deus está na Bíblia Sagrada. E entre muitas coisas que Deus revelou a Moisés, como os 10 mandamentos e coisas da lei cerimonial, agora Deus vai falar sobre o véu do santuário. Eu me lembro de um dos meus professores de teologia que ele falou sobre a ética cristã. Ele diz que a ética cristã está fundamentada nas escrituras. O amparo bíblico garante a sustentação de regras e princípios pelos quais os cristãos norteiam sua vida e se relacionam com o mundo. Pastor Walter Brunelli, grande homem de Deus. O que ele quer dizer, irmão? Que não tem como nós sermos crentes e ganhar o povo para Jesus se você não andar de acordo com a Bíblia. Meu irmão, por exemplo, conhece um rapaz chamado Van Clay, que a igreja dele pode tudo. Eles andam, por exemplo, de bermuda, a pastora dele anda pintada. Enfim, é um povo, irmão, que não influencia ninguém. Você pode ver que a maioria desses crentes, irmão, eles seguem um princípio igual os católicos na época da guerra. Os padres católicos, para poder ganhar o povo mundano que estava dentro dos barcos, ele fumava, bebia, caía na prostituição com as mulheres, isso tudo para ganhar os fracos. Sabe o que acontecia? Eles não ganhavam ninguém e os padres ficavam tudo no pecado. Igual o crente, irmão, crente que quer ganhar o mundo, fazendo as coisas do mundo, ele não vai ganhar ninguém, irmão. Sabe por quê? Jesus ele fala sobre uma regra do sal. Em Levíticos 2,13 fala que o sal ele não pode, que todo o sacrifício da lei deve ser colocado o sal. Porque o sal serve para temperar, não está gosto. Tenta comer um miojo e sem colocar aquele temperinho para você ver. Não dá, né? Então a igreja, irmão, dá gosto ao mundo. O Ratinho uma vez falou o seguinte, olha, eu vi um evento cristão, poxa, que lindo, os jovens dando glória a Deus, ninguém brigando, nem bagunça, ninguém bebendo. Ele deu glória a Deus, irmão, um homem ímpio. Uma pessoa que apresenta programa mundano. Agora, os crentes de hoje em dia, irmão, quer ganhar o mundo sendo igual ao mundo. Você não vai ganhar. Você vai ter uma pessoa que vai até ouvir o que você diz, só que dentro dele vai dizer assim, poxa, ela crente falou isso? Poxa, ele crente falando isso? Então, irmãos, vamos pensar nisso. Jesus, quando fala sobre a regra do sal, ele diz que o sal deve salgar. Porque se ele não salga, o que acontece? Mateus 5 diz que para nada serve, senão para ser pisado. Você bota um sal aqui na boca. Nem gosto de nada. Eu não vou temperar minha carne com esse sal, não. Eu vou jogar fora. Da mesma forma, ninguém vai ter, irmão. Tá uma coisa tão séria hoje em dia, ser crente, que se você não der testemunho nem emprego, você consegue. Eu estava vendo um vídeo esse dia na internet, que as pessoas entram até no seu perfil na internet, seja em qualquer site, Twitter, YouTube. Se você for uma pessoa desonesta, as empresas entram no Facebook e falam, ó, fulano de tal, vamos botar Sérgio Guimarães, não vale nada. Galanteador de mulheres, num perfil ele é casado, no outro ele é solteiro, as empresas, ele é assim, né? Então tá, não quero essa pessoa trabalhando para mim, não. Existe isso. Então vamos tomar cuidado. E no que diz respeito, irmão, ao véu do santuário, o que ele era? Ele marcava, irmão, o marco divisor, o limite entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Por exemplo, até aqui, o sacerdote, é que eu demoraria um tempo para explicar, irmão. O tabernáculo ele tinha 4 partes. Primeiro era o átrio, ou seja, a entrada. As pessoas podiam entrar ali e falar com o sacerdote. Tinha ali o altar do sacrifício, tinha ali
os animais que iam ser imolados, né? E lá dentro era um lugar santo. Lá só sacerdote entra, irmão. Ninguém podia entrar. Depois você vai ver o lugar santíssimo, onde aparece o que no hebraico é Shekinah. Shekinah é uma palavra que quer dizer presença, ou seja, o Espírito de Deus. Então o que acontece? Como era entendida essas divisões? Tinha 4 bases, né? Eram 4 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro. Aí tinha uma coxa, que era o véu, e dividia o lugar santo do lugar santíssimo. Só quem pode passar para o lugar santíssimo é o sumo sacerdote. Outra coisa, não pode chegar diante de Deus sem a roupa do sumo sacerdote e não pode passar de qualquer jeito para lá. E a Bíblia diz que, está em Levítico 16:2, ele não podia passar qualquer hora. Porque se ele passasse fora da hora, debaixo da coxa, seria fulminado. Então, irmãos, o que eu quero dizer, o véu, ele representava um tipo de livramento. Daqui a pouco eu vou falar o que representa o véu na pessoa de Cristo. Ele não podia passar para cá. Da mesma forma, irmão, nós não podemos tomar o lugar do pastor. Nós não podemos tomar decisões pela igreja. Porque só quem pode chegar perante Deus de uma maneira, porque Deus, irmão, ele trata com cabeça. Vamos você ver no Apocalipse 2, Apocalipse 3, quando João escreve cartas para as igrejas, Jesus fala assim, ao anjo da igreja, não é isso? Então ele não falou ao diácono da igreja, à irmã do círculo de oração, da união feminina, ao líder da mocidade. Não, ele está falando ao anjo da igreja que está, por exemplo, em Éfeso, em Pérgamo, em Tiatira. Então, irmãos, devemos entender que o véu, para nós hoje, mostra nossas limitações. Não podemos, por exemplo, eu não posso agir na área de missões se eu não for um missionário. Não posso pastorear se eu não sou um pastor. E eu conheci gente, irmão, que quebrou a cara nisso aí. Gente que tentou fundar a igreja por conta dele e outra coisa, não sabia dirigir nenhum culto. A pessoa, em vez de dirigir o culto, ficava pregando, cantava um monte de corinho, quase ninguém tinha oportunidade, daqui a pouco ele mesmo pregava. Ele mesmo falou o culto todinho. E quer dirigir igreja, irmão. O pastor Miles Moore, que Deus o tenha, ele morreu, ele disse que um líder, ele não pode ficar só pregando. Obrigado, querido. Deus abençoe. Não pode ficar só pregando. Ele tem que entender a igreja. Já reuni igreja que o pastor pregava todo dia. Não deixava ninguém pregar. Ele pregava todos os dias de culto, todos os dias ninguém pregava. Resultado, a igreja dele acabou. Acabou. Porque um líder ele tem que conhecer quem louva, quem canta, quem pode substituir ele, se ele precisar viajar. O líder tem que ter visão de crescimento. E o véu representa isso. Outra coisa, irmão. O véu ele era feito de estofo azul. O que é estofo? Para nós hoje estofo seria espuma, não é isso? Quando você senta no sofá, é um estofamento, né? Quando você senta dentro do carro, tem um estofamento. Esse estofo aqui possivelmente era feito com lã de ovelha. Então apontava para Cristo, porque Cristo foi como ovelha muda aos seus tosqueadores. Outra coisa, o azul representa o seu temperamento. O que diz a Bíblia no capítulo 11, verso 29 de São Mateus? Depois vocês leem lá. Aprender de mim que sou manso e de coração. Então ele não veio aqui falar, irmãos, invista nessa obra. Ajude esse ministério. E faz um teatro, e quando alguém perturba, eu conheci um televangelista assim. Perturbaram ele, ele desafiou o camarada, estourou. Porque, irmão, hipocrisia é uma coisa que Deus não suporta. Se você não é manso, pelo menos admita, olha, eu não sou manso não. Eu estou orando a Deus para Deus me libertar. E peço a Deus esse temperamento. Que a Bíblia diz que entre as 3 partes da personalidade do Espírito que Deus nos deu, uma delas é moderação. E o que mais nós temos, irmãos, são crentes estourados, crentes que gritam, crentes que comem demais. Vamos tomar cuidado. Segunda coisa, o véu era feito também de púrpura e carmesim. Púrpura, irmão. Vamos falar do carmesim. O carmesim é um vermelho vivo. Irmão, por favor, tira essa microfonia. Pode desligar até a aparelhagem. O carmesim representa uma cor viva de sangue, apontando claro
para o sacrifício de Cristo lá na frente. Se você for pegar a Bíblia Sagrada, irmão, você vai ver que o carmesim, ele representa, basicamente, um tecido vivo. Ele representa o sacrifício que seria apresentado para cobrir os pecados. Isso na época da lei. Mas no nosso caso, seria para tirar os pecados. O carmesim apontava para o sacrifício de Cristo na cruz. A púrpura representava, irmãos, basicamente, 3 coisas para a pessoa de Cristo. Primeiro, representava a riqueza do sacrifício. Você pega em Lucas 16, versículo 14, se não me engano, Jesus fala sobre a parábola do rico e do Lázaro. O rico se vestia de vermelho, púrpura era uma cor vermelha. Não era qualquer pessoa que podia usar púrpura. Em São João 19, verso 2, você vai ver que a púrpura ali já é outra coisa. Jesus estava sendo ridicularizado e apanhando. Botaram coroa de espinhos e uma roupa de púrpura. Representava a vergonha que ele estava levando por nossa causa. Era para nós estarmos usando aquela roupa púrpura. Você pega Isaías 1, verso 18, diz assim: ainda que os vossos pecados sejam como a púrpura, serão mais brancos do que a neve. Então, irmãos, a púrpura apontava para a vergonha da humanidade derrotada. Então, o véu, se você for trocar em miúdos, ele representa basicamente a carne de Jesus. É por isso que não é qualquer pessoa que podia tocar no véu e nem passar por debaixo da coxa. Não era qualquer um que podia queimar um incenso. Porque se você não sabe, o altar do incenso ficava dentro do lugar chamado Shekinah. Por isso que eles falam hoje em dia que a oração do justo move a mão de Deus, não é verdade? Então você, quando ora, irmão, você está perto de Deus. A presença de Deus está próxima a você. Outra coisa, irmão. Ele era feito de linho torcido. Com querubins, obra-prima se fará. Ou seja, era uma obra muito bem feita. Eram profissionais que faziam. Por isso, irmãos, eu não concordo lambão vir fazer a obra de Deus. Pessoa que não sabe assentar uma cerâmica e fica aqui. E outra coisa, às vezes sabe assentar, mas é ímpio. O camarada fica ouvindo música sertaneja aqui enquanto está fumando. Eu vi um pastor que fazia isso. Quem tem que fazer as coisas de Deus, irmãos, são crentes. O coisa da igreja que ela é tão zelosa com as coisas de Deus que até o pão da Santa Ceia é uma irmã em comunhão que faz o pão. Sabe por que você compra o pão da Santa Ceia lá no seu Joaquim? O cidadão nem limpou a mão, enfiou a mão na pereba, e o cara xingando a mulher, aquela praga, porque ela não morre, e metendo a mão na massa, e aquele pão ali que nós vamos apresentar e comer. Então, irmão, então nós temos que ser zelosos. Você tem ideia, em Êxodo 31, quem fez tudo isso aqui foi um homem chamado Bezaleel e outro chamado Aioliabe, homem cheio de espírito. Então, irmão, quem tem que, igual por exemplo, tem crente que compra, irmão, guitarra que tocou tanto Zezé de Camargo e Luciano e depois traz para a igreja. Claro que se a gente apresentar, Deus transforma a maldição em bênção, mas tem um monte de gente que carrega. Eu conheci um homem que dizia que era evangelista, ele tocava sexta-feira no bailão e na igreja tocava Te adoramos com a mesma guitarra. Entendeu, irmão? O que é de Deus, irmão. Tudo isso aqui foi escolhido por Deus. Israel construiu um templo, está construindo um templo para Deus. Tudo aqui, irmão, é seguido à risca. E nós temos que seguir à risca na nossa vida também. O que é consagrado a Deus não pode servir o mundo. 32. Diz assim: colocá-los-á sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Seus colchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. O que quer dizer isso, irmão? 4. 4 é o número da universalidade. Norte, sul, leste, oeste. Mas o 4 ali, irmão, representa os 4 evangelhos. Sabia, por exemplo, que o véu de Cristo, que é a carne dele, o sacrifício dele, são narrados nos 4 evangelhos? Como é que você faz para conhecer Jesus? Abra a Bíblia em Mateus, Marcos, Lucas. Então, essas 4 bases aqui falavam dos 4 evangelhos. Outra coisa, a base dele seria de prata. Prata na Bíblia, irmão, representa sacrifício, sofrimento. Eu preguei esses dias sobre o charagma. Repita, charagma. Charagma é uma palavra do grego, irmão, que quer dizer marca. Mas é uma
marca, assim, irmão, é como se você fosse timbrar alguma coisa em ferro. Já viu quando você marca o boi? Fica aquela marca. Você mata o boi, arranca o couro e a marca fica ali. Quando você olha para as tampas de bueiro, está lá, ultramar. Pegaram o ferro quente, não é isso? Não, mas antes o ferro foi submetido a um intenso calor para ele ficar mole e alguém colocar o carimbo. Então, irmão, charagma no grego fala da marca de Cristo em nosso coração. E como você marca uma pessoa se não colocar ela à prova? É igual um marido. Como é que ele vai descobrir que a esposa se não pôr ela à prova? No dia a dia, a esposa e o esposo estão colocando uma ou outra prova. Para ver se ele trabalha, cumpre com as obrigações, a esposa também. Então, irmão, a marca do seu testemunho é a marca do seu legado. E quantas pessoas, irmão, que vão deixar a marca do suicídio porque foi covarde, não teve coragem de encarar a vida, porque viver não é fácil. Vão deixar a marca, irmão, das dívidas, que não tem coragem de pagar, e outros que não pode. Mas uns porque não quer mesmo. Irmão, a situação está tão feia, que hoje poucas pessoas são como a prata. Isaías 48:10 diz assim, proveite, mas não como prata. Purifiquete, mas não como prata. Proveite na fornalha da aflição. A base que estava naquelas bases, daquelas colunas de madeira, com base de prata, representa que a vida do crente não é provada como prata. As pessoas devem olhar para a base da sua vida e falar, ali está um guerreiro. Mas não é só guerreiro, irmão, de levantar cedo e trabalhar, não. É guerreiro de se esforçar para estar na casa de Deus, de procurar ensinar a Bíblia Sagrada, de ter exemplo. Eu conheci testemunho de Jeová, irmão, que dá 10-0 em nós. Testemunho de Jeová incapaz de dever os outros, de cobiçar a mulher dos outros, entendeu? Testemunho de Jeová que parecia até crente, você queria dar até a paz do Senhor a ele. E era a pessoa que ensinava a Bíblia para todo mundo, não se corrompia, e nós evangélicos pentecostais, irmão, estamos precisando se converter. E como estamos? Outra coisa, era de madeira. A madeira é algo simplório em vista do ouro, não é verdade? Então fala, irmão, que os evangelhos foram escritos, igual muita gente fala, eu não creio na Bíblia porque a Bíblia é papel, e papel aceita tudo, aceita mesmo. Só que o que está aqui é inspirado pelo Espírito Santo. Tem uma novela engraçada aí, que graças a Deus acabou. O cidadão falou o seguinte, olha, homossexualismo é pecado. Estava lá no texto lá dele. E eles falaram assim, aí os dois atores que estavam se beijando, o personagem falou assim, você crê na Bíblia? A Bíblia é um livro velho, livro de mais de 1000 anos, você ainda crê nisso? Irmão, a Bíblia é o livro mais atual, a Bíblia é igual o pão. O pão, se você for ver, em todo o tempo que a humanidade existe, sempre teve pão, e hoje em dia tem pão, não existe? Então a Bíblia é do mesmo jeito, ela serve para doutrinar, ensinar, exortar. As grandes mentes do mundo, irmão, todas elas leem a Bíblia. Até pessoas que não acreditavam em Deus, quando começaram a ler a Bíblia, se converteram. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Não deixa o diabo te enganar, não. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles eram homens, comedor de carne e batata, mas eram pessoas revestidos de uma inspiração dada por Deus. É igual hoje, irmão. Muitas pessoas também são pequenos, não têm dinheiro, mas Deus dá inspiração para criar louvores. Igual Anderson Freire, é um homem conhecido, canta muito bem, não é verdade? E já vendeu picolé, já catou sururu. Você vê homens aí, tantos, poderia citar, que eram pobres, pessoas que não tinham nada, e Deus deu a inspiração, e hoje em dia vendem milhões. Por quê? Graças à inspiração que Deus dá. Então os evangelhos têm esse símbolo aí. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Falando sobre o véu. O véu representava a carne de Cristo. As quatro bases revestidas de ouro representam os 4 evangelhos. Os seus cochetes, irmãos, tinha o seguinte, ele era assim, ó, tá vendo aqui? Tinha 4 ganchos. Aí eles faziam como se fosse aqui, tá vendo? Cercou do véu e tinha os ganchos dele. Os ganchos representam, irmão, a relevância que o evangelho, os 4 evangelhos dão para a morte de Cristo. Eu, por exemplo, respeito toda a Bíblia, mas o apóstolo Paulo, do livro de Atos, não é maior do que o Jesus do evangelho de Lucas. O Pedro, da epístola de Pedro, não é maior do que o Jesus que Marcos fala. Jeremias é um grande profeta,
mas o que Mateus fala de Jesus é maior. Então, irmão, vamos parar. Tem pessoas que é como os católicos, em Deus a profeta, em Deus a Daniel, em Deus a Ezequiel, em Deus a Elias, em Deus a Eliseu. Você pode até se inspirar no exemplo dele, mas ninguém substitua Jesus na sua vida. Ninguém. Porque todos esses profetas tinham seus erros, tinham seus pecados, seus problemas pessoais. Entendeu? Você vê Abraão, um grande pai da fé, era um mentiroso. Isaías, um grande conselheiro de rei, era um homem também que tinha pecados na língua, mentia, galanteava mulheres, só sabia cobrar e ele vivia uma vida errada. Enfim, irmãos, todos tiveram seus pecados. Então, por isso, nada substitua Jesus na sua vida. Outra coisa, diz a Bíblia, pendurarás o véu debaixo dos colchetes e porás a arca do testemunho ali dentro do véu. Ou seja, o véu fez assim, ó, a arca aqui no meio. Como eu falei, é igual aos evangelhos. Qual é o centro dos evangelhos? Jesus. Então tudo isso aqui, irmão, apontava para Jesus. Irmão, não perca o foco. A arca do testemunho ali dentro do véu. Este véu para a separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Verso 34. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. Ou seja, tinha que cobrir a arca que tinha 2 querubins de frente um com o outro. O que significa isso hoje, irmão? Quem tem defendido Jesus onde está? É pessoas que estão metendo pau na Bíblia, metendo pau no Evangelho. Pastor é safado, é ladrão, é isso e aquilo. E ele está bem assim. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Pelo amor de Deus, irmão. Vai falar do Papa, vai falar dos padres, vai falar da religião deles, vai falar de Alá para você ver. O problema se arruma com os muçulmanos. Mas nós crentes a gente fica fino. Com medo. Porque somos covardes. A Bíblia manda defender Jesus. Essa coxa por cima da arca representa você defendendo o Senhor. Fala, vem cá, qual o problema que você tem com as igrejas? Uma pessoa um dia está falando, porque os evangélicos e não sei o que, citando um pastor que comprou uma fazenda com dinheiro da igreja. Eu falei, minha querida, isso começou com a sua igreja. Foi a sua igreja que começou fundada por Constantino, o mesmo nunca foi católico, o mesmo nunca se batizou, o mesmo nunca lia a Bíblia, o mesmo usou um símbolo. Se você não sabe, cruz para nós, irmão, é o sacrifício da carne, é servir a Deus, obedecendo a Deus, levando a cruz. Mas cruz fisicamente não existe para nós. Porque cruz, você sabe quem era crucificado? Eram pessoas que tinham cometido crime de alta traição. Por exemplo, nos Estados Unidos, quem comete um crime perdoado, vai para a cadeira elétrica. Se Jesus morresse com uma cadeira elétrica, hoje em dia todo mundo teria uma cadeira elétrica aqui. Ó. Se Jesus morresse com um tiro de pistola, todo mundo carregava uma pistola aqui. Então, cruz era um símbolo de alta traição. Por exemplo, no ano de 71, Tito, quando entrou dentro de Jerusalém, ele matou 1.100.000 judeus, matou de maneira terrível, irmão, nem dá para falar porque é muito forte. E ele crucificou um monte de judeus lá fora. No ano de 76, foi na época do grande Adriano. Crucificaram muitos judeus, irmão. Diz que acabaram com a floresta. Então, cruz é símbolo de maldição, alta traição contra um governo. Só era crucificado quem tinha cometido crime de alta traição. Então, é por isso que não precisamos ter uma cruz aqui. Não precisamos. Mas a cruz está ausente. Irmão, isso é doutrina de Babilônia. Quem faz isso são igrejas filhas da grande meretriz. É ela que traz isso. É por isso que quando eles entram em certas igrejas, eles se sentem em casa. Está ensinando basicamente a mesma coisa que eles ensinam. Vamos tomar muito cuidado com isso, irmão. Então, o que acontece? Aí eu estava falando sobre a pessoa. Falei, foi a sua igreja que ordenava a morte em nome de Deus. A sua igreja dizia o seguinte, se você morrer em batalha em nome da igreja, você vai ter um céu de glória para você. Vendia terrenos no céu, inventou um purgatório que não existe,
Falei, a senhora vai se converter. É isso mesmo, não fomos nós que começamos com venda de nada, não. Então, irmão, o crente ele tem que estudar. Porque senão, irmão, nós vamos apanhar. Entendeu? Pessoas que começaram com heresia vão querer botar você no bolso. Você tem que ter Bíblia. E tem que ter conhecimento teológico também. Porque se não for teológico, irmão, vai ter o quê? Você vai aprender o quê? Teologia, ciência da religião. Vai conversar com um mormon, um adventista, eles conhecem de Bíblia. Vai conversar com um vultuísta, um macumbeiro, ele entende de Bíblia, entende da cultura dele. Quem que crente pentecostal tem esse problema com teologia? É teologia mesmo. Porque quando você estuda medicina, você quer ser um médico. Quando você estuda advocacia, você quer ser um advogado. Quando você estuda física, você quer ser um físico, ou então professor de física. Então por que crente não pode estudar teologia? Pode estudar sim. Porque teo é Deus, logia, estudo, é estudo de Deus. Mesmo que você não pegue um estudo formado, toda meditação sua é uma teologia. É isso que hoje em dia se entende. Amém, irmãos? Então vamos parar com esse preconceito, é teologia mesmo. Então olha só. Vamos falar sobre o véu. O véu, este véu, lugar santíssimo, versículo 35. A mesa porá fora do véu, é a mesa de pães. Outra coisa, voltado para o lado do norte. Irmãos, há um sentido profundo ali. O lado do norte representava futuramente Samaria. Deus levantou, irmãos, 19 reis em Samaria. Deus levantou a maioria de comitivas proféticas em Samaria. Diz em Zacarias que do lado do norte Deus descansou o seu espírito. Cristo, quando fazia a sua obra na Galiléia, que ficava ao norte de Israel, curou a maioria, curou todos os endemoniados, curou pessoas que tinham problemas das mais diversas naturezas. O norte, quando ele fala assim, põe a mesa de pães, a proposição para o lado do norte, falava que Cristo iria suprir as necessidades daqueles que ficavam ao norte. Então, irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Cristo está hoje aqui para suprir as suas necessidades. Ele é o pão da proposição. Ele hoje para você é a palavra que fortalece o seu espírito. Irmão, entenda bem, palavra diz a Bíblia que é comparada a fogo. Palavra é comparada a martelo. Aliás, desvio-se a penha. E é comparada também a pregos bem fincados dentro de uma madeira. Por que você acha que as pessoas do mundo têm tanta força? Porque eles tiram força da filosofia deles. Eles ouvem assim, eles ouvem uma música que incentiva eles a paquerar. Aí eles falam assim, rapaz, você sabe que isso é verdade mesmo? Então eles nunca se casam. Eles ouvem uma música que fala assim, eu só vou beber mais hoje, amanhã eu vou parar. Ele fala, Deus vai me ajudar. Então palavras, irmão, incentiva a pessoa. Quando um camarada está lutando boxe, aí você nota que fica um cara atrás dele. O camarada está apanhando e fala, rapaz, você é o melhor. Você é forte, você é bobo. Você está no segundo round, você está apanhando, mas ainda tem 13 rounds na frente. Você vai derrubar o cara, rapaz. Você é bom, deve ser bobo. Bota esse talento para fora. Por que você acha que nos campos de futebol tem pessoas falando, ó, você vai vencer, rapaz? Conta a história de um rapaz que ele estava correndo com os gigantes da corrida. E outra coisa, estava fazendo tanto frio, irmão, que ele sentia, conta a história, que ele sentia as pernas baterem. Ele falou, meu Deus do céu, como é que eu vou vencer nesse frio? E conta a história que ele via os gigantes da corrida, irmão, correr e sumir nas curvas. Os camaradas já estavam lá embaixo quando ele está aqui atrás. E ninguém torcia por ele, ninguém chamava o nome dele. Aí o pai dele lá em cima falou assim, vai Luiz, você vai ganhar. Vai meu filho, vai meu filho, vai meu filho. E ele começou, daqui a pouco passa um, passa dois, vai, você vai chegar lá. Daqui a pouco os gigantes já estavam na frente dele, passa o terceiro, passa o segundo, e corre, passa o terceiro, e ele faz mais uma curva e ganha a corrida, irmão. Palavras incentivam. Então temos, irmãos, que nos apegar com a palavra de Deus para sermos fortes e assim vencermos. O que você acha que Paulo escreve em 2 Timóteo 4,13? Ele diz assim, Timóteo insiste em ler, em estudar, se ocupa com isso, e você vai salvar tanto você, como aqueles que te ouvem. Por que você acha, irmão, que um monte de crente só sabe falar em culinária,
desenho demoníaco, novela, a vida dos outros, porque o coração dele está cheio de porcaria. Agora, quando o seu coração está cheio da palavra de Deus, você prega ela com autoridade e poder. Então, olha só, irmãos. Ao lado do tabernáculo, para o sul. Mas a mesa porás ao norte. A mesa seria ao norte. O tabernáculo seria, a mesa de frente do tabernáculo seria o sul. Ou seja, porque de Judá, lá, falando lá para frente, de Judá, que era o representava o reino do sul, é que viria toda a doutrina. Se você pega Isaías 2:5, você vai ver que quando Jesus vier reinar na terra, todos que quiserem aprender sobre o Messias terão que ir para Israel. E hoje em dia, irmão, quer aprender de Deus, não fica assistindo televangelista em casa, não. Que esse povo, irmão, existe para evangelizar ímpio. Crente desviado, crente frio. Lugar de crente que serve a Deus é na igreja. Vem aprender da palavra aqui. Olha só. Farás também para a porta da tenda uma cortina azul, púrpura e carmesim. Repetiu. Nossa, irmãos, que Deus sempre fala sobre isso. Eu preguei esses dias falando sobre... Eu estava pregando a respeito sobre a consagração dos filhos de Arão. Se você pegar também Êxodo 26, você vai ver que as cortinas do tabernáculo, bem como o véu do santuário, eles são feitos de estofo de azul, púrpura e carmesim. Que tudo apontava para Cristo lá na frente. Tudo isso era um símbolo do temperamento, do sacrifício e da capacidade sobrenatural dele de tirar os pecados da igreja. E aqui Deus fala o seguinte: eu quero que você faça também uma colcha, um véu para a porta da tenda. Ou seja, não basta só o véu do Santo dos Santos. Deus quer um véu também para quem fosse entrar dentro do lugar santo. Ou seja, o sacerdote também teria que passar por debaixo de uma colcha, feita de azul, púrpura e carmesim. Mas só que agora, irmãos, tem algumas diferenças. Não são 4 bases, como eu falei aqui, representando os 4 evangelhos. Seriam 5 bases. Que coisa, né? O que seriam as 5 bases, irmãos? 5 colunas. Representariam os 5 principais ministérios do cristianismo. Que seriam os 5 principais ministérios? Deus chamou uns a apóstolos, não é isso? E a pastores. Chamou uns a doutores e outros a mestres. E chamou também outros a evangelistas. Hoje você, irmão, representa essa coluna. Esse ministério aponta para você. Qualquer pessoa que quer entrar aqui e conhecer a Deus, ele tem que ouvir o que Deus tem para te dar aqui. Se é um testemunho, se é uma pregação. Por isso que eu não concordo, irmão, com esse negócio de crente de banco. Crente, não, irmão. Quem sou eu para poder ir na frente? Quem sou eu, irmão? Tem crente, irmão, que dá vontade de você tomar o microfone dele e falar: irmão, vai sentar e aprender a ser alguém. Tinha um membro, tinha um grande líder, até televangelista aí. Ele falou: gente, as pessoas me perseguem, mas eu não sou nada. Eu não sou absoluta. Irmão, isso é hipocrisia. Quem não é nada é o diabo. Você é o servo de Deus. Para com esse negócio. Ah, irmã, quem sou eu, né? Ah, não sou nada, não tenho nada. Se você não tem nada, então vai sentar. Irmão, toda pessoa, irmão, com essa falsa modéstia. Agora, uma vez fui lutar com um camarada, então não sabe lutar nada, não. Então você vai apanhar. E ele brigou comigo, eu quebrei ele na pancada. Falei: da próxima vez você estuda, tá? Porque você não é nada. Deixei ele humilhado lá no chão. Ele veio me dar um chute, eu joguei o cara no chão. Levanta de novo. Entrava na roda de capoeira, irmão. Quando eu não era cristão, eu era um cara tinhoso mesmo. Falei assim: quem vem lutar comigo? Aí vinha um, ia pro chão. Ia outro, ia pro chão. E ele batia mesmo. E se o professor viesse, ia apanhar também. Alguns não queriam enfrentar o meu Kung Fu, não, que era muito bom. Era Kung Fu de quebrar pescoço, quebrar braço. E não tinha medo. E eu ia para Jacareí para ter um cara bom lá. Eu vou lá nessa academia. E eu entrava lá e o camarada não ganhava não, irmão. Então, entenda bem, o ímpio, ele bate no peito: eu posso, eu vou, eu tenho. E esse crente: ai, Jesus. Dá desânimo até olhar, né, irmão? Você pode, irmão. Você tem poder. Você é filho de Deus. Vai chegar um cara endemoniado aqui, quebrando tudo, diabo, eu vou fechar essa igreja. Quem somos nós, né, Senhor? Repreenda esse diabo.
sai daqui. Você não disse que não é nada, mas eu sou filho de Deus. Posso não ter dinheiro, nem nome, mas sou um servo de Deus. E sai daqui. Tem que ser assim, irmão. A gente tem que parar com essa hipocrisia. A humildade que Jesus fala de coração é você reconhecer que você errou. Igual esses dias, eu com tanta coisa, irmão, tanta agenda para me atender, eu esqueci de levar uma doação. Por acaso de recuperação, onde eu ia pregar, os irmãos estavam esperando essa doação. Uma pessoa ímpia ia inventar a maior mentira. Ih, rapaz, as roupas ficaram lá em casa. Que eu botei para lavar, inventar mentira, né? Botou para lavar nada, irmão. Eu falei a verdade. Não, eu esqueci mesmo, pastor. O senhor me perdoa. É isso que é ser humilde. É você descer e falar, não, eu errei ainda. Entendeu? Porque o ego humano não quer baixar a cabeça para ninguém, não. Então, irmãos, nós temos que ser humildes de coração. Aí, olha só. As escrituras estão falando aqui. Farás também para a porta da tenda a cortina azul. Eu falei das 5 bases. Ela agora não tem uma base de prata. Ela tem uma base de bronze. O que o bronze é na Bíblia, irmão? Resistência. Bronze é símbolo de guerra. Leia Juízes capítulo 4. Jabim, o rei de Canaã, possivelmente era um gigante. Ele, quando ia enfrentar Israel, ele tinha carros de ferro. Entendeu? Ferro, bronze, ele representa a resistência. Por exemplo, na estátua que Daniel viu em Daniel capítulo 2, interpretando o sonho do rei da Babilônia, ele viu ali uma estátua com 5 tipos de estrutura. A primeira, a Babilônia, representado a cabeça de ouro. Depois, os braços e o tórax, prata, representando o governo Medo-Persa. Parte do ventre e as pernas eram bronze, representando o governo grego, que foi um governo poderoso, forte, firme, cheio de generais como Ptolomeu Lago, Lisímaco, Seleuco, Cassandro, homens que governavam 4 Alexandrias, eram homens muito fortes que tomaram o governo Medo-Persa. Então, o que eu quero dizer, irmão? Para nós hoje, a nossa base deve ser a tenacidade. O que é tenacidade? Crente forte, irmão. Tem um demônio ali, tem crente para expulsar? É eu mesmo, deixa eu ser o primeiro. Mas tem crente que fala, não sei não jejuei hoje não. Jejuei não. Tem jejuado? Mas, acho que em fevereiro do ano passado eu fiz um jejum. Como é que tá as vigílias aí, crente? Rapaz, eu não tenho feito de vigília nenhuma. Tenacidade, tem que ser forte. Eu sempre falo sobre as religiões espíritas. As religiões espíritas, irmão, eles ressuscitam até morto. E eles falam mesmo, quando você chega, quando eu falo ressuscitar morto, irmão, é porque o diabo, existe o espírito da morte que incorpora na pessoa. Ele fica ali, a pessoa fica ali. Se a pessoa não come, não bebe, não dorme, ele fica ali, só cair dela, ela vai acabar morrendo. Então eles fazem despacho de feitiçaria, o espírito sai da pessoa e a pessoa levanta. Tem Babalorixá, Ialorixá, na Bahia, se o crente for chegar perto dele. Outra coisa, tem gente que tem um medo, irmão, dessa gente na Bahia, que quando elas estão dentro do ônibus, elas fumam cachimbo, charuto e ninguém é capaz de falar nada. E se falar, vai ficar leproso, vai ficar sem a perna, vai morrer. E uma vez que um homem de Deus, dentro do ônibus pregando o evangelho, e a mulher falou, cala a boca, eu não quero ouvir isso. E deu aquela baforada. Ele chegou perto dela assim e falou, demônio, eu estou fazendo a obra do meu Deus, e no próximo ponto você desce. Ela, quá, que eu quero ver, você desce. Entendeu? Chegou o ponto, ele puxou a cordinha, você desce. Entendeu? Era o demônio que estava ali falando. E fez ela descer, irmão. Pegou ela pelo braço e fez ela descer. Você não passa de hoje, pois eu quero ver. E o irmão está vivo até hoje pregando. Eu conheci um homem, irmão, que ele, quando tinha um falso profeta dentro da igreja, era demônio que estava revelando, ele sabia, até a revelação. Ele falou assim, quer ver, o próximo vai ser revelado aquele irmão ali, ó. Aí o homem, o Espírito de Deus que não se engana, toma cuidado com isso. Falava a revelação, aquele irmão ali, o rapaz, ó, a próxima é aquela mulher ali, ó. Aí o Espírito de Deus que não se engana, aí apontava, a mulher levantava a mão. Ele falou, agora é eu que ele vai revelar. E dito e feito, irmão.
O Espírito de Deus, se não se engano, diz que tem alguém aqui que está desempregado e cococó. Aí um monte de gente levantou a mão e falou assim, quer ver? Sou eu, ó. É o senhor mesmo. Ele falou, quer ver a vergonha que o senhor vai passar? O macumbeiro, irmão. Veio aqui na frente, numa igreja conhecida por aí, ó. Irmãos, eu quero dizer para vocês que esse homem aí é mentiroso, esse homem que está no altar. Nada do que ele falou veio de Deus. Nada, irmão, o que é isso? Ele é idolatrado aqui. Idolatrado? Quem revela nele é o tranca-rua do Cruzeiro, rapaz. Ele falou que eu estou desempregado, não foi isso? Falou que Deus vai me abrir uma porta, né? Olha aqui essa carteira de trabalho, ó. 6 anos numa empresa como porteiro. Por isso que eu falo, irmão, para de embasar sua vida em revelação, de sonho e visão. Demônio te dá sonho, te dá visão. Eu contei um caso esse dia de uma irmã que o pastor da igreja dela era pai da filha dela. E eles se separaram e ela ficou reunindo ali e esse homem casou com outra mulher. Presta atenção. Aí ele não estava se dando bem com a esposa dele, fez a proposta de viver com a irmã. Viver, hein? E ele na frente de trabalho. Já começa errado, mas a irmã sempre foi apaixonada por ele, né? Por isso que eu falo, irmão, para com esse negócio de eu senti. Para com isso, irmão. Criança que sente. Você deve filtrar os seus sentimentos. Ela tinha que falar, pastor, vai se converter, pastor. O senhor é casado. O senhor está na frente de trabalho querendo amaziar comigo? Uma vergonha na cara do senhor. Eu já pediria carta. E se ele não me desse, eu ia embora. Aí ela, vamos orar, né, pastor? Sabe o que aconteceu, irmão? A esposa desse pastor descobriu isso e foi na casa dela. Falou assim, ó, irmã, eu estou sabendo já que vocês estão com essa intenção, ó, não é de Deus, é pastor. Aí a irmã lá abriu a Bíblia, mostrou que era pecado, que estava querendo fazer. Errado. Aí a mulher ficou toda turbada. Ai, Jesus, eu não sei mais o que acreditar. Irmão, que tem de crente, irmão, que houve falso televangelista. Houve a irmã reveladeira da Rua 4. Vai lá, irmão, o que eu faço, irmã? E não consulta a palavra. A Bíblia não está falando aqui que você é uma coluna? As 5 colunas representam os 5 principais ministérios. Você é uma coluna com base de bronze. Sua base é aqui, ó, a palavra. Pode vir o maior profeta. A Bíblia diz que até Pedro foi usado pelo diabo. Foi, e antes ele foi usado pelo Espírito Santo. Para dizer que Jesus era o Cristo. Aí olha só. Voltando à irmã lá. Chegou uma filha do diabo, irmão. Sapateando na casa dela. E o espírito da vaca. Espírito da vaca, irmão. Isso é espírito da vaca. Deus me mostra. Você recebeu uma visita de uma filha do diabo. E ela abriu a Bíblia. Dizendo que não era de Deus, mas eis que eu estou no processo. Eis que eu estou contigo, minha serva. Irmã, tem espírito que faz você chorar. Sabe o que aconteceu? Ela, Deus, eu vou morar com fulano. Acabou o ministério do pastor, a igreja acabou o casamento da irmã também, destruiu um lar e disse que foi o Espírito Santo, irmão. Espírito demoníaco. Irmão, nós temos que abrir a Bíblia e interpretar. E entender. Falar, ó, falso profeta, sai daqui. A igreja de Éfeso era uma dessas colunas também, irmão. A igreja de Éfeso botava à prova quem dizia que era pastor. Quando vinha com aquele negócio, vamos fazer a campanha do óleo. A campanha do casadinho, as solteironas vão casar. Vai casar, sai daqui. Falso profeta, a igreja de Deus não é comércio. Nós temos que ser assim, irmão. Tem uma grande autoridade bíblica do Brasil, pastor Hernani Santos, que eu admiro muito ele. Ele diz assim, se você quiser ser um homem bíblico, um crente, você vai parar de ser legal com os outros. Como assim? Porque ser crente, irmão, às vezes é ser antipático. Hoje eu entrei em casa que 2 mulheres estavam vivendo uma com a outra. Você acha que eu vou ligar para vender o meu produto? Eu repreendi elas. Não, meu querido, você já foi crente. Você não pode viver na vida do jeito que você está aí, não. Você tem que largar. Você tem... mas nós estamos tão felizes, eu e ela. Então, mas vocês vão para o inferno. Que o diabo, irmão, ele dá aquela ilusória satisfação.
Eu, quando vivia com a minha ex-mulher, a Odisseia, eu vivia feliz com ela também. Não faltava carne na geladeira, não faltava dinheiro no bolso. Estava bem com ela, todo dia fazendo amor, todo dia. Nossa, a gente era feliz. E ela casada ainda. Eu vivendo e era feliz, irmão. Então, o que eu falo com você, irmão? Vamos parar de comparar as coisas de Deus, espirituais, com coisas materiais. Eu conheço gente gay que vive um com o outro, e eles são prósperos, eles têm dinheiro. Entendeu? Nós temos que comparar a nossa vida com Deus se você está obedecendo a palavra. É possível que você seja um grande homem de Deus, seja rico e próspero, como é possível que você não seja. Amém? Nós temos que prestar atenção nisso. Olha só. Farás também para a porta da tenda a cortina azul, como eu falei, púrpura e carmesim, de linho fino, torcido, obra do bordador. Farás para essa cortina 5 colunas, como eu falei, de madeira de acácia, ou seja, eu falei que nós somos como madeira. Nós somos pessoas comuns que podemos cair, quebrar, não temos muito valor em vista do ministério que nós temos. Eu ouço pastores falar, irmão, que não troca o ministério de pastor por ser um político. E ele está certo, irmão. Você, como político, você tem um cargo a nível estadual, a nível distrital, a nível até nacional, mas como um cristão você está no nível celestial. Você é o embaixador do céu. Olha só, e cobrirás de ouro. Isso fala que a sua vida, já está acabando, irmão, a sua vida diante de Deus, ela tem um valor. Você, quando largou cachaça, bebedice, cigarro, prostituição, você passou a ter valor. O povo fala, aquele ali eu confio, ó. Passa de carro, buzina para você. Ó, que homem de Deus maravilhoso, ó. O camarada cortou o cabelo, nossa, agora é marido de uma mulher só. Olha essa moça aí, que valor que ela tem. Não mente, não tem nota vermelha, passa de ano. Que exemplo. É esse o exemplo, irmão, que o mundo tem que ter de nós. O ouro representa a presença de Deus em nossa vida. Nós somos como madeira, ou seja, os seres humanos simples. Mas a presença dele nos dá um grande valor. Você vê que homens de Deus como Mardoqueu, Daniel, Abraão, foram homens que Deus prosperou muito na terra. Agora, muito crente, irmão, ele sai de uma igreja rebelia, sai de outra falando mal do pastor, sai de outra, estava em adultério, deixou a mulher lá grávida e não deu certo. Aí sai de outra rebeliado. Aí funda o ministério e diz que é pastor. É igual os que eu conheço por aí, irmão. Vivia na igreja, comendo dinheiro do dízimo, bebendo em casa, e quer viver da obra de Deus, vai se converter. Vai se converter. Seus cochetes, seja os ganchos, serão de ouro. Isso fala que o que deve sustentar Cristo em nossa vida é a palavra. A pessoa que coloca na mente assim, irmão, o que sustenta Deus na minha vida é o jejum. Aí você conversa com ele, parece que um trem atropelou ele, né? Fica assim. Está na besta, irmão? Não estou, irmão. Ai, já